Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Irmã Maraik Finger Martins. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar com vocês e mais uma rica oportunidade que nós temos de... Hoje não vamos ministrar, hoje nós vamos estar reagindo e analisando um vídeo que está nas redes sociais, no YouTube, através da plataforma do YouTube da internet. Eu agradeço a Deus do fundo do meu coração a cada um de vocês que tem ajudado, contribuído com o nosso ministério. Os irmãos que têm contribuído ultimamente não sabem o quanto tem feito a diferença na nossa família e para o trabalho do canal Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Continuo orando, intercedendo por vocês e gratos a Deus por você existir e fazer parte deste maravilhoso canal. Nós vamos estar reagindo a um vídeo do Davi Miranda Neto com a sua avó Irene Miranda, ladeado ali pela sua mãe, a Débora Miranda, e mais ali o rapaz ali, que me foge de memória agora, que faz parte ali da mesa ali de entrevista, tá certo? Que Deus em Cristo vos enriqueça, vos abençoe. Nós já caminhamos para o vídeo para não ficar muito longo esses vídeos de análise, e nós queremos estar reagindo a um vídeo aí, meus irmãos, em que a família testifica que o missionário era uma pessoa que gostava muito de presentear a sua família e as pessoas que lhes rodeavam. E nós vamos reagir a isso já já no vídeo. Vamos soltar o vídeo, vocês fiquem atentos a cada palavra. Como é que o Davi Miranda era como um esposo? Pode mandar as bravas. Vamos parar aqui só para dar uma analisada. Vai ser rápido, eu quero analisar rápido. Vocês do outro lado em casa vai ter que pedir a Deus direção, porque aqui eu não vou esmiuçar muito. O Davi Miranda Neto começa entrevistando a irmã Irene, perguntando como é que o Davi Miranda era como esposo. E aí a gente percebe ali uma grande ironia em cima da fala. E ele, porque eu conheço demais o Ministério Deus é Amor e os ministérios que eu analiso aqui, porque eu trabalhei muito tempo com eles. E a família Miranda, eu tive a experiência de trabalhar com eles e viver com eles em um determinado tempo do meu ministério, do nosso ministério, meu e da minha esposa. E a pergunta parece meio capciosa, que o Davi Miranda Neto diz assim: se eles ouvirem a minha reação e eles me ignorar, não posso fazer nada, mas a minha visão como homem de Deus, analisei que tem algo assim meio que ficou no ar, né? Pode mandar as brabas, disse o Davi Miranda Neto para a irmã Irene, entende? Então tem alguma coisa aqui que ficou meio estranho, ficou no ar, né? Sim. Né, Maraik? Vamos lá então. Eu quero analisar, irmãos, direitinho, na direção de Deus, analisar esses vídeos. Como eu já analisei no canal no passado, vou voltar a analisar vídeos de novo, porque isso tem uma grande relevância, isso abre muito a visão das pessoas, e isso é muito importante para o canal e para as pessoas, para vocês não serem enganados. Mas nós não queremos aumentar nem diminuir, né? Não. Simplesmente o que é. Soltamos o vídeo, vocês prestem atenção. Ele não falava muito. Ele era de poucas palavras. Você parece um pouco ele. E eu gosto. Vamos dar uma reagidinha só um pouquinho? É porque esses vídeos de análise vai ser assim, eu tenho muito para analisar, então eu não vou ser como os demais que analisam e não sabem o que estão analisando, e às vezes falo o que não convém, e às vezes falo coisas sem sentido. Como é que foi a fala do Davi Miranda Neto? Isso, então a irmã Irene diz que o missionário era um homem de poucas palavras. Mas aqui não, aqui agora nessa fala aqui, amor, a irmã Irene disse que o Davi Miranda Neto é muito parecido com o missionário. Sim, e ela está jogando brasa para cima do assado dela, comparando o Davi Neto com o missionário. Então a gente percebe aqui uma incoerência muito grande. Ele pode ser parecido no sentido de genética, família e coisa, mas no sentido de homem de Deus para homem de Deus, a diferença é como da água para o vinho. Sim. Tá certo? Eu quero que fique claro, porque a Igreja de Deus é Amor quer enfiar isso goela abaixo de vocês. Não. O Davi Miranda Neto é muito parecido com o vô. Não, de forma alguma. O Davi Miranda Neto não tem nada a ver com o Davi Miranda em falando de ministério. O Davi Miranda era um cara que batia de frente, brigava com quem tivesse que brigar por aquilo que ele acreditava. Já não vejo isso aqui nele. Talvez assim, em trejeitos, né? Assim, de gestos, de igualar, por exemplo, assim... o jeito de parar, o jeito de falar, né? Sim. Mas com relação à doutrina, eles são muito bem diferentes. Tá, mas vai que vai que nós temos errado, amor. Vai que o que ela quer dizer é que o Davi Miranda Neto é igual ao missionário naquilo que quer, e ele está sendo mesmo, porque como o missionário implantava a doutrina da forma que ele pensava, o Davi Miranda Neto está implantando do jeito que ele pensa também, regenera e está combatendo todo mundo com um espírito combativo como tinha o missionário. Sim. Pode ser isso que ela quer dizer, né?
Pode ser isso. Vamos soltar mais, meus irmãos? Gosto muito de falar, né? Ele falava e às vezes ele não respondia. Eu olhava para ele assim... O missionário era um homem de pouca conversa, como eu venho dizendo, o canal Bíblia em Foco há 9 anos expôs muita coisa, Deus é amor, mas só a verdade. Aqui eu venho dizendo há anos que o missionário era de pouca conversa. E que ele mesmo dizia que Deus, quando conversa, não fala muito. Sim. Correto? Então o missionário era um homem de pouca conversa. Então a gente percebe aqui, esse defeito da irmã Ereli, não é um defeito, é uma virtude dela. Como o missionário não conversava, isso é uma virtude dela. Ela conversava demais, mas ela passou a entender que ela tinha que aceitar o missionário quieto como ele era, porque ele tinha as preocupações do dia a dia e ela não tinha as preocupações que ele tinha. Como eu e a minha esposa, por exemplo. Eu falo bastante, né? Sim. E a minha esposa não fala quase nada. Então tem horas que a gente nunca brigou porque a gente se dá muito bem, mas tem horas que a gente fica assim, o que está acontecendo, né? Eu conversei, a minha esposa não deu atenção para mim, mas não é o sistema da pessoa, entende como é que é? Então a irmã Eleni está citando isso aí também. Vamos lá, meus irmãos? Tentar falar algumas verdades para ele. E ele estava orando. Pronto, não ia dar, pronto, né? Não dava, né? Então ele orava muito. Aqui, Maraque, vamos ressaltar mais uma qualidade da Ereli Miranda. Essas qualidades não tem como tirar dela, né? Ela, por exemplo, ela entendeu que o missionário estava quieto devido às dificuldades da igreja e da obra e que ela deveria entender que ela estava falando bastante, mas que ela, se falasse ou trouxesse qualquer assunto ali, ia trazer um problema para ele a mais. Então ela se resguardava e suportava aquilo, como sempre foi as grandes mulheres de Deus, né? E meus irmãos, se vocês gostaram dos vídeos que a gente está trazendo de volta no formato de análise, é claro que aqui nós estamos meio improvisados, não estamos cabendo, eu e minha esposa e o notebook na câmera. Vocês falam se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês gostam de novo que a gente volte a combater e expor e trazer de volta esses vídeos que tinha no canal, vocês nos avisam, tá? Que a gente grava um intercalado de análise e sobre heresiologia e depois outro a gente grava sobre a palavra, correto? Vamos mais uma porção? Do baixinho, do espírito. Ele estava com problema, talvez, da igreja. E eu, inconsequente, né? Jovem, não estava acostumado com essas coisas, né? Achava que ninguém tinha problema. Então, quer dizer, demorei para entender. Quer dizer, uma mulher nova e inexperiente, ela está dizendo. Sim. Que achava que casou recentemente e achava que ninguém tinha problema. Então, era uma mulher inexperiente. Então, a gente percebe que tem muitas pessoas que, quando são novos, são inexperientes, né? Estão preocupados com picuinhas, enquanto que existem grandes problemas para ser resolvidos. Mas a nossa análise aqui não é nada sobre isso. A gente está ressaltando os pontos que são relevantes na vida da Ereli Miranda, do missionário, tudo que é de bom, mas aqui a nossa fala é outra. Nós queremos aqui entrar com um espírito combativo com algumas coisas que eles estão falando aqui, né? Que não condiz com aquilo que eles pregavam para os membros, para a igreja e o que eles viviam para eles, a família, correto? Ele, né? Mas ele era um homem abençoado, muito amoroso. Sim. Ele não sabia se expressar. Eu ouso dizer que a linguagem de amor do vô era presente? Ele não sabia se expressar. Ai, querida, te amo. Nunca palavras falou. de afirmação. Isso. Quais são os 5? Você quer? Tem palavra de afirmação, tem Toque físico, dar presente, presentear, atos e serviços. Serviço e também o último é o tempo de qualidade. O louvor com certeza era presente. Era a linguagem de amor que ele sabia falar, né? Perguntava quando ele tinha dinheiro, né? Mas aqui entra a nossa análise. Aqui entra a nossa análise. Se o nosso notebook não nos deixar na mão. Aqui entra a nossa análise. O missionário, eu venho falando há anos aqui no canal que o esposo, o pai de família, não pode ter vergonha de abraçar um filho, dar um beijo no filho, né? Sim. Abraçar a esposa, beijar a esposa, viver uma vida plena no relacionamento marital para que o casamento não venha cair por terra. Eles estão dizendo que eles tinham uma vida 100%, o casal. Mas a gente sabe de vários combates e problemas expostos até pela lei, né, brasileira, que havia problema sério entre Ereli Miranda e o Davi Miranda e a família, né? Então a gente só não quer aqui trazer conflito, a gente não quer aqui trazer
levante para a justiça, porque a gente está analisando e reagindo no vídeo, porque a gente viveu lá dentro muita coisa e a gente frustrou com muita coisa que viu lá dentro. Então, a gente que não quer que eles passem para as pessoas uma imagem distorcida de que eles são 100% a coisa mais linda do mundo e que eles tratam bem os membros da igreja deles também assim, como eles estão falando. Então, a linguagem do missionário, ele era um homem mais rústico, não sabia se expressar nas linguagens do amor, que é o toque físico, né, a fala, né, os elogios, né? Então ele se expressava dando presentes. Então a gente percebe aqui, esse é o ponto do vídeo. Se eu não analisar muito pra frente, nem quer dizer muito se surgir um problema aqui, não tiver que parar a câmera por barulho ou coisa, né, Maraia? Porque assim, ó, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o missionário estava muito presente para a família. Para a família. O missionário sempre foi, eu venho dizendo há anos no canal aqui, desde que o canal abriu, quando eu expus a Deus é Amor, todas as coisas da Deus é Amor, e depois expus a Assembleia, Igreja Jesus Cristo, Restauração, Batista, qualquer igreja, qualquer seita. Não é que eu estou contra a igreja, eu amo a igreja do Senhor e amo o Evangelho. Mas aqui, ó, era uma coisa para a família e outra para os membros. Ele dava presente para a família toda hora praticamente, né? Era a forma dele se expressar. Agora eu pergunto, com que dinheiro ele dava os presentes caros? Com o dinheiro da igreja. Porque o salário dele também saía do dinheiro da igreja. E como é que a irmã Débora, a irmã Ereni, a diretoria, implanta leis, por exemplo, que um presbítero não pode tirar nem uma gasolina para ir de carro dar uma ceia numa congregação? Na minha época, quando pastorei, fiz parte do ministério, e um obreiro de alto escalão, era assim. E eu acredito que hoje não mudou pelo contato que eu tenho com os irmãos, entendem? Eles têm que, às vezes, ir de ônibus com a passagem do ônibus. Quer dizer, mas entre a família, daí presentes caríssimos, né? Então a expressão de dar presente, não sou contra. É bom receber presente, é bom dar presentes. Mas aí, aqui, com esses que são líderes de igreja, nós vamos entender de outro jeito. Não vamos interpretar como uma família, tu me dá um presente, eu dou um presente, um pai dá um presente para o filho, ou um pastor dá um presente para o filho. Vamos interpretar da seguinte forma. Entre a família era 1000 maravilhas, né? Correto? Correto. Mas aí para os membros da igreja, só lenha. Entende o que eu quero dizer? Precisa de dinheiro. Ó, ele se preocupava com as crianças dele, com a esposa dele. Como é que ele deixava os obreiros dele sem salário? Ó, paro de novo. A irmã Elenilante está dizendo que ele era ativo, sempre ali, ó. Está precisando de dinheiro. Tem necessidade para as crianças de alguma coisa? Ele é um homem inteligente, ele sabia, ele via da obra. Como é que ele não conseguiu entender que os obreiros dele também precisavam? Porque eu fui obreiro, presbítero da Igreja de Deus e Amor, trabalhei como um condenado 12 anos. Eu trabalhei, e eu posso falar, eu trabalhei mesmo. Aonde eles deixavam as igrejas sem ser, eu ia. Então o que eu quero dizer é o seguinte, como é que ele vai entender, e nós não tínhamos salário na época. Quem é da IPDA sabe que se a financeira não tirasse o salário junto com o presbítero no local, se a financeira não tirasse o salário junto com o presbítero, nós não tínhamos salário. E se nós tirássemos junto com a financeira, nós éramos julgados como ladrão. Era ou não era assim? Éramos disciplinados como ladrão. Então como que ele, tão preocupado com a família dele, não conseguia entender que os obreiros dele espalhados pelo mundo precisavam de salário, de mantimento e de apoio e de ajuda financeira? E na época era porque precisava construir um templo, porque precisava evangelizar, e não era nada disso, porque quando a Igreja de Deus e Amor ruiu, as fortunas foi separada, dividida pelos filhos e pelos familiares, correto? A gente não está dizendo assim, bem no começo da obra, né? Porque todo começo de obra é complicado. Mas depois que a igreja se torna uma igreja rica, já estava bem estruturada, tinha condições de dar um salário para os obreiros, estava montando fortunas para quê enquanto os obreiros sofriam? E eles estão dizendo que ele se preocupava com a família, o que faltava, o que é que faltava. E eu não estou condenando isso, porque essa prática é correta. Mas tem que ser não só com eles, tem que ser com todos os obreiros da igreja. Correto, Maraike? Correto. Vamos lá um pouquinho, porque a gente está falando porque tem direito. Nós sofremos lá e nós sabemos como é que é. Então não é que eu caí de paraquedas, porque tem gente que está fazendo vídeo, reagindo vídeos na internet, da Deus e Amor, da Assembleia, mas nunca pagaram o preço lá dentro, nem sabem o que estão falando, estão gravando para ganhar views e a relevância na internet, entende? Então eu estou falando que é uma propriedade, naturalidade, eu não tenho problema aqui se tiver conversar com eles ou discutir com eles sobre isso, entende? Porque a gente viveu e sabe disso. Entende? Você vai perguntar onde o senhor viveu? A gente viveu na obra missionária com eles, a gente viveu pastoreando a igreja, a gente viveu com fiscal, diretoria, a gente viveu com um grande ministério com eles. Sim. Ele ia comprar uma mochila escolar que tinha visto de uma amiga minha. Ó, presta atenção no que a Débora vai contar. Eu vou só reprisar para vocês que não vão entender às vezes pelo volume ali. Ó. Ela gostava de uma mochila escolar e ela tinha vontade de ter a mochila escolar que ela viu uma amiga dela no colégio, certo?
Aí olha o que o missionário e ela faz atrás da mochila escolar. Aí eu falei, pai, eu gostei de toda aquela mochila. Meu pai, vamos lá agora. Eu falei, mas eu não sei onde vende. Aí nós fomos na Sears, que hoje é o Shopping Paulista. A Sears tinha acho que 3, 4 Vocês aí de São Paulo conhecem o antigo shopping. Meu pai, onde a gente vai? Vamos no mapa. Aí meu pai ia comigo no mapa e a gente voltou lá. No mapa. Onde nós achamos, nós ficamos o dia inteiro até 6 da tarde, mas a gente achou a mochila. Enquanto a gente não achar, a gente não vai parar. É a fé. Ó, eles ironizam, diz que é a fé. Não é nada de fé. É ato de um pai que queria agradar o filho. Agradar, sim. Ele foi atrás até achar a mochila, porque ele não se deu por vencido. Então tem nada a ver com fé aqui. Eles estão ironizando, claro, para jogar tudo pro campo da risada e da brincadeira. Mas isso aí é alguém dedicado que estava indo atrás. Como é que ele não conseguia entender que os obreiros dele também precisavam disso? Que os presbíteros, os pastores também tinham seus filhinhos. E a Deus é amor do tempo que eu estou falando aqui, era uma crise. Os irmãos viviam uma vida difícil, hein? Sim, porque se você... Eu não estou falando da Deus é amor de 30 anos para cá, que todo mundo roubou, uns ficaram ricos, outros ficaram arcaicos, de tanto fazer coisa errada, né? Abrir o ministério com o dinheiro que roubaram da IPDA. Não estou falando do tempo da IPDA honesta e séria, quando esse que vos fala visitava a igreja com 9, 10 anos. Quando os meus irmãos cooperavam aqui no Rio Grande do Sul há 40 anos atrás. Não estou falando de coisas de que eu não conheço. Aqueles obreiros daquela época sofriam, Maraca. E o missionário, o assunto que está saindo aqui agora, é dessa época que eles estão falando. Uhum. É da época passada. Dá para se entender que a Débora era pequena. Né? Era pequena, daquela... Não, claro, isso aqui eu estou falando com maior firmeza, porque eu sei analisar uma coisa que eu estou falando, tem que ter um espírito de... 7ª, 8ª série. A Débora é uma menina nova, isso é do passado, do tempo que os nossos irmãos, os obreiros, sofriam, eles já viviam uma vida boa na presença de Deus e dos homens. Sim, entende? Naquela época em que tudo era condenado, naquela época, meu Deus do céu, não podia fazer nada. Eu estou citando aqui uma época em que Deus livre se uma criança aparecesse com um periquito numa gaiola, uma calopsita numa gaiola, um papagaio numa gaiola, era cortado, disciplinado. E ele preocupado em comprar uma mochila que a Débora viu nas costas de uma amiga. Época que nem uma bola de futebol nem uma bolinha de futebol podia ter. Não digo para jogar, que eu também não sou... Eu sou totalmente contrário a jogo de futebol, mas uma criança brincar no pátio com a outra, tirando uma bola para outra, dando um chute, isso não tem nada a ver. E nessa época não podia nada. Então eles já viviam uma vida digna de uma família de mente bem aberta naquela época e pregavam para a igreja, para os irmãozinhos, uma santidade que não existia. E o meu vídeo, a minha reação é sobre isso. Não estou dizendo que o Davi Miranda Neto tem que deixar a igreja mundana com o Regenere, que é uma obra de mundanismo, porque primeiro vive o extremismo e depois passa para o mundanismo. Eu estou falando que as coisas tem que ter 2 pesos e 2 medidas. Não pode ter um peso e 2 medidas. Entende? Com a igreja, uma coisa. Entre a família, outra. É isso que eu estou falando aqui. Então, ele era assim, ele gostava de presentear, né? Ele queria ver a pessoa feliz. Né? Nada contra. Ele poderia ter me dado um Vectra para mim, um carro naquela época que eu pastoreava, que estava na moda. Gosta tanto de presentear, poderia dar alguma coisa para os obreiros, né? Aí ele ficou assim olhando o aquário. E eu falei, quando ele viu o aquário, que eu estou acostumado a ver já, assim, esse tempo passa por tempo. Tá, aqui eu passei por cima de vocês um pouquinho, me perdoem, mas assim, a Débora vai contar de um acontecido nos Estados Unidos, em que o missionário ia passear para lá, visitar ela, quando ela pastoreava os Estados Unidos, ela ficou muito tempo lá, todo mundo sabe, e lá eles viram um aquário em Orlando. Um aquário gigantesco num shopping lá no lugar onde estava, e ele se encantou com o aquário, e é normal, até eu me encantaria, ia ficar olhando 1, 2, 3 horas, não tem nada a ver nisso, mas o missionário ficou encantado com aquele aquário. A Débora está dizendo ali que ela já via aquele aquário seguir, então ela não tinha interesse em ver aquele aquário mais, porque ela já tinha observado o aquário, e ela foi numa loja observar uma roupa, entende? E quando ela retorna da vitrine da loja, ela comenta com ele, já olhou o aquário e tal, pai, vamos para cá, não, sim, minha filha, aí ele disse assim ela disse para ele, eu estava olhando uma peça de roupa ali e tal, e ela só falou e ele já disse, não, então vamos lá comprar para ti, minha filha, não podemos sair daqui sem a peça de roupa. Tá entendendo? Então era um homem muito prestativo, muito amigo, muito bom, mas para a família. Quem escuta eu gravando sabe que eu falo há anos que o missionário é um defensor da família. Se alguém tocava na família dele, caía a casa. Ele cortou várias pessoas por causa da família. Quando o Darcy Messias da igreja Deus é Santo de Curitiba, na diretoria foi contra o Davi, contra os pecados do Davi, o missionário cortou o Darcy Messias. E eu estou citando o Darcy Messias aqui, mas não é só o Darcy Messias. Qualquer um que se levantasse contra um erro de um filho dele, ele apoiava o filho dele mesmo errado. Então eu gravei um vídeo aqui que eu citei missionário, uma comparação de missionário e o sacerdote Eli. Alguém achou que eu chamei missionário de um homem corrupto. Não é isso. Não. É no sentido de que Eli apoiava os filhos.
Os filhos estavam roubando o sacrifício, os filhos estavam fazendo algazarra em volta ele fazia a vista grossa. Da tenda e da Arca da Aliança, e ele fazia vista grossa. Então o missionário era assim, uma pessoa muito boa, guerreiro, uma pessoa que provou para o mundo que a igreja, o pastorado dele andou, mas era uma pessoa completamente precisando de uma mudança extraordinária em muita coisa, e nunca reconheceu. Aí vivia aquela vida entre a família, uma benção, e jogava uma outra visão de vida para a igreja local, entendeu? Para os membros. Então os membros não podiam tomar anticoncepcional, tinha que ter quantos filhos quisesse, e tantas outras coisas que eu já falei em vídeo anterior, mas a família dele era diferente. Preste atenção aí. Na loja viu um negócio ali, né, e tal. Eu achei um blazer muito bonito, fiquei quieta assim, olhando o blazer e voltei. E aí, filho, você foi? Eu fui ver um blazer bonito, ele, vamos lá que eu quero comprar pra você. Eu falei, não, pai, eu só tô falando que eu achei bonito. Ele falou, não. E até hoje eu tenho um blazer verde. Ele era muito presenteador. Porque toda vez que eu vejo esse blazer, não dá pra não lembrar dele. Ele era assim, ele gostava de presentear mostrando o seu amor. Lembrando que não tem nada demais isso aqui. E ele passou isso pra gente. Eu gosto de presentear também. Sim, nossa, minha mãe é demais. Porque eu vendo ele fazer isso, né? Aprendi. Ele é uma pessoa muito boa. Muito boa pessoa. O missionário era uma pessoa boa na visão dele, só que o missionário morreu sozinho. Eu não quero aqui tocar fogo na casinha, mas o missionário morreu sozinho. E eu nos meus vídeos sempre defendi o missionário nessa questão, e eu disse aqui que na época o missionário era vivo, a grande maioria deles não apoiava o missionário. Chamava que o missionário estava num estágio de passar de homem para santo, porque eles não entendiam a vida de oração que o Davi Miranda tinha. Isso eles nunca entenderam. Então eles têm que chorar mesmo, se lembrar e lamentar, porque eles não eram tudo isso que eles falam quando o missionário estava em vida. E eu digo e afirmo e combato e brigo com qualquer um que tiver brigar na internet. Tinha deles no passado, há 30, 40 anos atrás, que dizia que o missionário não tinha tempo para eles. Talvez hoje eles entendem que naquela época o homem estava levantando o ministério da igreja, então por isso que ele não tinha tempo. Mas na época foi muito criticado, entende? Como uma pessoa que não dava atenção para a família, que não dava atenção para isso, aquilo, mas claro, ele estava preocupado naquela época com o crescimento da igreja. Mas elas falando aqui, a gente pode notar que ele dava atenção demais para a família, né? Mas o missionário Davi Miranda, ele sabia a grande responsabilidade que ele tinha nos ombros. Com certeza. Então, ele praticamente, ele era 100% igreja. Eu não quero aqui ressuscitar o Davi Miranda e dizer que ele era 100%, tem muita coisa errada, mas o Davi Miranda, como líder de igreja, ele dava no couro. Ele fazia o que tinha que fazer, ele orava, ele agarrava o bicho ali pelo chifre e segurava. Como eu sempre falo de líder aqui, ele tinha um espírito combativo. Isso aí nunca mais vai surgir um Deus amor que nem ele. Pode esquecer. Ele era perseverante. Toda quarta, ele estava ali no lugar dele. Ele tava ali. E por ele ir de avião para visitar a guria, de certa Débora na época, ele saía dali quinta-feira de São Paulo e quem tem dinheiro vai lá em Orlando e volta no sábado, tá no altar de novo. Então eles sempre tiveram uma vida boa, uma vida de rico, né? Sim. Entende? Ninguém tá contra isso, mas só que era uma coisa vivida na família e outra pregada para os membros. Os membros, um dia eu vou gravar um vídeo dizendo aqui para vocês, comentando tudo que os membros não podiam fazer, porque eu sou das antigas. Né? Sou das antigas mesmo, eu conheço a igreja desde que ela nasceu. Então aqui, talvez, eu não sei se eu vou conseguir achar esse pontinho aqui que a Irene Miranda vai falar, e eu vou tentar achar. Se eu não achar, eu vou comentar por mim mesmo para vocês. Aí depois vocês assistem o vídeo e vocês acham. Lembrando que os créditos é do canal deles, o Reset, não é meu. Eu estou só analisando os vídeos. Os rompantes porque tanto problema na obra, ele estava às vezes esgotado no último, e a gente teve que até... E esse esgotamento de Davi Miranda, eles eram muito culpados, porque os filhos do missionário nunca se uniram. Eu tenho certeza, porque eu conheci eles tudo, o missionário, nesse ponto, ele tinha uma vontade que os filhos dele se unissem, ele fazia de tudo, mas os filhos nunca se uniram e os genros também sempre tiveram aquele partidarismo. Tanto é que a Deus é Amor se fatiou. E isso aí, Davi Miranda não tem culpa, né? Não. Eu acredito que não. Porque como é que ele vai ser culpado das próprias pessoas não se... né? Porque se ele viveu o evangelho e ensinou para eles alcançaram a maioridade, claro que também tem muita influência daquilo, a forma que o cara vive e tudo, mas não acredito que ele tenha influência nesse ponto.
Porque eu acho que nesse ponto ele influenciou positivo na obra, querendo ver eles unidos, mas não surgiu um para sucessor de liderança e também nunca se uniram num churrasco e fizeram as pazes e andaram de mão dada. Era sempre cada um para um lado e cada um querendo brilhar mais. Sim. Comprar uma casa fora da cidade para ele poder dormir. Não conseguia dormir. Aí, Marac, o missionário era perturbado de espírito, não dormia. Olha que situação. Diz a irmã Ereni por causa dos problemas Por causa da dos obra, problemas né? da igreja, mas uma pessoa tem que dormir, meu Deus do céu, que entende como é que é? E daí ele se incomodava com o barulho dos carros. O barulho dos carros estava perturbado de movimento da espírito. cidade. Isso é perturbação de espírito, eu sinto muito. Então o que eu disse aqui no canal, que se for para viver um evangelho desse, ser um obreiro desse, dentro de uma igreja de Deus e Amor, Assembleia de Deus, e trazer problema para minha família, ficar perturbado, que nem a gente já viveu um sistema, não uma vida com Deus, mas um sistema, e esse sistema Deus e Amor monta. Se você viver lá dentro, você não tem noção de tantas dificuldades que você passa no campo, de coisas que eles criam que não precisavam existir. Sim. Então isso traz perturbação de espírito, é problema, mas problema que não precisava existir, entende? Dura na cidade, e tanto problema, tanta coisa na obra para resolver. Então, eu via que ele estava super esgotado. Daí comecei a protegê-lo. Numa casa, eu praticamente dirigia a casa. Ele não ia falar para ele, a torneira está pingando. Ó, e lembrando que as qualidades de uma pessoa não dá para tirar. A Ereni Miranda é uma mulher de qualidade. Qualidade. Isso aí não tem como questionar. Isso aí que ela está dizendo, que ela protegeu ele, que ela foi pro lado dele, que ela era guerreira mesmo. Porque a gente conhece a história de Deus e Amor do começo, quando eles não tinham pão para comer. Não deve ter sido fácil para ela também. Só que isso aí como é que assim, isso aí não dá embasamento para nada do que está acontecendo agora. Entende? Que eles foram guerreiros, que ela lutou, eu sei, mas não dá embasamento para nada do que está acontecendo agora. Na igreja. O que está acontecendo agora é uma destruição geral daquilo que eles levantaram como maior sacrifício. Perto de um problema da igreja. Não, então eu aprendi a resolver tudo isso. Olha só. Né? Lamento que eu tô seguindo o mesmo caminho, viu, Karina? Se você estiver assistindo aí, tô brincando. Eu sinto muito em ter que ser duro com o Davi Neto aqui, nada contra, o Davi Neto não tem nada contra ele mesmo de coração, mas ele dizer para mim que ele e a Karina, a esposa dele, tem alguma semelhança com a Ereni Miranda e o Davi Miranda, meu irmão, vamos parar de mentir, pelo amor de Deus, nem doutrinariamente falando e nem no espírito de guerra pela obra. Isso aí, a gente só vê eles passeando. Isso é um menino rico, um rapaz rico, o Davi Miranda Neto, ele nem tinha influência para ser um líder de igreja, ele era um cara envolvido 100% com o mundo. Isso aí depois que o missionário morreu, começou a aparecer sucessores, não foi um camarada que veio de bercinho, sendo treinado, criado, lutando para ver se com missionário, para ver se verdadeiramente ele tinha um ministério. Não, esse é o interesse agora. Então nada contra o rapaz de forma alguma, mas é assim que funciona. Então, eu protegia ele, porque eu sabia que ele estava esgotado, né? Mas foi muito bom. E ainda... Casamento muito feliz, graças a Deus. Legal. E como que foi a... Casamento feliz, aí só a eternidade sabe. De tudo que nós comentamos e tudo que a gente soube das divergências no tempo da saída do Sérgio Sora e tanta coisa, só Deus sabe. E eu não estou aqui para julgar e nem para querer saber, mas eu tenho certeza do meu casamento com a minha esposa. Isso eu tenho certeza, das nossas dificuldades e das nossas felicidades. Agora, da vida deles íntima, eu não sei, mas Deus sabe. Agora, o que explodiu no ar e o que a gente soube enquanto estava antes, a gente sabe. Então tem que cuidar para não falar besteira na internet, que ela tem que dizer aqui, ó, vivemos momentos difíceis, vivemos momentos felizes, mas tivemos muitas coisas terríveis também que enfrentamos. Vai ficar melhor, né? Sim. A questão, a experiência de ter filhos, foi... Ó, presta atenção na maior hipocrisia do Ministério da Deus e Amor. Presta atenção aqui, ó. Esse menino aqui, o rapaz está entrevistando, vai perguntar para ela como é que foi a experiência de ter filhos, tá certo? E escuta a bomba que ela vai soltar. A Débora e o Davi, eles são gêmeos, né? Para quem não sabe, são gêmeos, Débora e Davi. A Débora. E o Davi nasceu atrasado, coitadinho, e teve que ficar lá na incubadora, né? E ela não. Ela é mais forte que ele, mas graças a Deus cresceram bem. E quando nós casamos, ele falou, olha, vamos tentar não ter filhos logo. Ó,
aqui, ó, tu já entendeu, né? Uhum. Quando eu pastoreava Santa Maria, eu tinha um segundo dirigente que eu coloquei, um rapaz novo, e ele recém tinha casado com a esposa dele. E ele perguntava para mim a vida toda se a minha esposa tomava anticoncepcional. Ele me especulava, ele me investigava para ver se ele achava um defeito, uma falha em mim, entendeu? Porque no regulamento diz que não pode tomar anticoncepcional. Não. Tem que ter os filhos que vêm conforme a natureza da mulher. E o que acontece? Então ele me especulava para ver se ele me pegava, né, para me derrubar lá em Santa Maria. Esse rapaz foi ter o filho dele agora, quantos anos depois, Maraik? Meu Deus, acho que depois de 20 anos de casado. Quase 20 anos de casado. Ele foi ter o primeiro filho. Então, para que ele perguntava aquilo? Vai dar bastante barulho, meu filho está chegando do colégio, vocês não se preocupem, viu, irmãos? Tá? A gente vai concluir. Então, essa é que eu não queria deixar de fora. Aqui tem muitas coisas, muitas pontas soltas aqui, e eu não vim aqui para ser um juiz isso aqui, mas eu quero analisar para você entender. A irmã Eleni está dizendo que o missionário deu ideia para ela de que não era bom ter filho cedo. Cedo. Certo? Sim, eles Preocupado com a casaram obra. recentemente. Olha que hipocrisia dos infernos aqui, o missionário Eleni. Correto ou não? Correto. Vamos encarar quantos pais de família eu conheci, eu tinha 8, 9 anos, eles iam lá na minha casa, isso há 42 anos atrás, porque eu tenho 50 anos fechado. Meus dois irmãos cooperavam no tempo do Zelino, há 35, 40 anos atrás, aqui em Porto Alegre, na Mauá. Quem é das antigas sabe que eu estou falando de Deus e Amor, que eu entendo. Né? Tempo do Lobato, do Zelino, do Wilson Ferreira Lima, do Silvério, isso é muito antigo. E naquela época, Deus o livre se um casal da Deus e Amor evitasse filho. Era disciplinado, se fosse presbítero, perdia o ministério, perdia tudo. Qualquer obreiro, qualquer membro é disciplinado porque está no regulamento. Mas o missionário está dizendo para não ter filho. Agora eu te pergunto, como é que o missionário Eleni vai evitar filho? Com tabelinha? A gente sabe que tabelinha é uma farsa. E Maraik, como tu acha que o missionário aqui, como é que tu acha que eles vão evitar filho aqui? Então aqui ela não deixou bem aberto se ela tomou anticoncepcional ou o que fizeram, mas ela deixou muito vago isso aqui. Porque um homem como missionário que pregava que os casais não podiam evitar filho, tinha que deixar a família vir a toque de caixa. Tu te lembra do pastor da mãe em Taquari, o Joel Pires? Ele tinha 8 filhos. 8. A mulher dele praticamente quase ficou doente por causa daquilo, cumprindo com a doutrina da Deus e Amor. 8 filhos. Sabe que 8 filhos? O Alev Santana tinha quantos filhos aqui em Porto Alegre? Esse eu não me eu acho que o Alev Santana tinha quase 10 filhos, eu não me lembro direito, mas é de 6 a 10. E quantos outros tiveram? Tá, mas aí não tem problema. Não foi escolha deles. Foi tipo que uma coisa imposta. Ah, as crianças vieram de uma vez. Amém, concordo também, não vou discordar. Porque eu prego assim, se você quer ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos, a escolha é do casal. Decide, Então não é eu que vou dar comida, não é eu que vou colocar os recursos, nada. Então eu não posso estar dizendo que tu tem que ter 10 filhos, se uma mulher aí tem, é uma mulher que não é estéril, é uma mulher forte, geneticamente falando, pode gerar 20 filhos. Sim. Então as coisas não podemos pregar uma coisa e vivermos outras, quem está entendendo? Então aqui fica muito aberto o que ela está dizendo, ó. Você me ajudar na obra. Ó, para a Eleni ajudar ele na obra. Porque filho, né, vai ser difícil. Com 10 meses de casada, vieram dois. Vocês viram aí como eles não controlavam? Como ele queria controlar, mas não controlou? Então fica isso, é uma hipocrisia. Não pode pregar isso de forma alguma, meus irmãos. Porque uma igreja como a Deus e Amor, que prega essa doutrina, a família tem que viver. Se a família não viver isso, tem que pegar e tirar do regulamento. Sim. Não pode ficar com esse item do regulamento pregando para os outros se eles não vivem. Vocês entendem? Então, meus irmãos, a gente analisou o vídeo, eram esses pontos que a gente queria analisar, né, com vocês. Então a gente vê muita coisa que não... Mesmo que ela corrigiu aqui, mas a ideia dele era não ter filho, né? Era não ter. Entende? Era tipo controlar. Controlar. Até que eles tivessem, por exemplo, ele queria que ela ajudasse na obra, a obra estava recém no começo, isso né? mesmo. Para ele não ficar sozinho, porque uma mulher que recém tem filhos, ela precisa cuidar da criança, né? Então assim, meus irmãos, a gente não pode pregar uma coisa e viver outra. Esse é o mal da Deus e Amor. As coisas do passado, mais uma vez eu vou dizer para aqueles que amam a Igreja de Deus e Amor, eu vou dizer mais uma vez, as coisas do passado precisavam melhorar. E as coisas do presente não pode ser implantada. Eu não sei se essa gente vai conseguir entender. O extremismo do passado tinha que ser banido e o mundanismo do presente tem que ser neutralizado. Então eles não podem sair de uma igreja como eles eram, com problemas de extremismo, mas uma igreja boa,
e navegar num mar de mundanismo, estragar o que eles fizeram. Sim. Então não adianta depois ficar tentando nadar e nesse grande mar de confusão e dizer que a igreja ainda tem doutrina, que a igreja ainda vive a doutrina, que essa conversa aí, porque isso é um espírito de confusão. Todo mundo sabe que não vive mais, porque isso aqui já não é coisa de Igreja de Deus e Amor. Ó. Não. Nem eu tenho um podcast, e se eu tivesse não seria pecado, porque eu não estou ligado a Deus e Amor. Mas na Deus e Amor era pecado qualquer coisa, até a internet era pecado. Entende? Era só programa de rádio. Deus o livre, tu tem uma televisão. Pode ser para assistir YouTube na televisão, porque a televisão e esse computador não tem diferença, entende? É. Eu assisto aqui na televisão o que eu quero. Aqui na tela do meu celular também, eu venho dizendo há anos isso. Mas tem gente que é implicado com a televisão. O resto está santificado, entende? Então assim, ó, isso aqui, eu não tenho nada contra eles terem um canal disso aqui. Para mim, isso aqui tá bom. Se eles fizerem para glorificar a Deus, não vejo mal nenhum. Eu faria isso aqui. Agora, para eles que tudo era pecado, né? De repente se modernizar moderno, com nomes americanos, reset, né? Sim, é por isso que o Davi Neto está trazendo tudo da Estados Unidos. Dos Estados Unidos, das igrejas americanas. As igrejas da Lagoinha e tal. Então assim, meus irmãos, ó, eu vou... O altar preto... Nós vamos voltar falando sobre a Igreja Negra. Isso, Mara, nós vamos gravar de novo sobre a Igreja Negra, porque está cada vez incendiando mais, né? Sim. Mas assim, irmãos, ó, a Igreja Deus e Amor tem que parar com essa criancice de pregar uma coisa pros membros e outra para eles. E ainda hoje, alguns membros da Deus e Amor podem ser disciplinados por a pintura de esmalte, corte de cabelo, pintura em cabelo, por qualquer outra coisa que eles fizerem que não der com o regulamento. Só que, sabe qual é que é meu medo? Que agora fique algum regulamento ratificado e eles continuem disciplinando pessoa por incoerência, por coisas que eles vão deixar e outras eles vão tirar. E aí eles que vão decidir como o que é pecado e o que não é, entendeu? Porque daqui uns dias não vai ser mais pecado no regulamento, eles vão ter que tirar esse negócio de anticoncepcional, de pintura, né? Sim. Já está liberado a calça para trabalhar. Calça, né? para trabalhar. Para ir para a escola. Eu vou perguntar mais uma vez para vocês. O Deus do trabalho não é o Deus da igreja? Meu Deus, como é que eu não aguento mais, Maraca, sabia? Eu não aguento mais esse evangelho, não aguento mais essas igrejas. Não aguento mais. Eles andam de um jeito quando não estão no culto, e quando estão no culto eles andam de outra forma. De outro jeito. Mas, espírito de hipocrisia, de fingimento, de engano. Meu querido, tu tem que ser o que tu é na igreja, na rua. Tu tem que ser o que tu é na rua, na faculdade. Tem que ser na faculdade, o que tu é na faculdade, na escola, em qualquer lugar. No trabalho, na rua. Aí tem Se vocês querem liberar a calça comprida, liberem em qualquer lugar. Porque imagina você, domingo, tá na igreja de saia, cultuando, adorando. Durante a semana você tá de calça na rua. Às vezes nem a igreja tá passeando de calça comprida, a mulher. Eu digo as mulheres. E aí Jesus toca a trombeta, digamos assim, dá o sinal pros escolhidos. Num dia que você está de calça na rua passeando, o que você acha que vai acontecer com você? Mas a vestimenta não tem nada a ver. A vestimenta não salva, salva, né? Hoje, não. Escuta o que eu vou dizer. Por isso que tem esse evangelho barato, morno, esse evangelho prostituído, de prostitutas espirituais e cafetões, porque eles são comprados. Me paga tanto que eu vou aí e não falo o que vocês não querem ouvir. Então são cafetões e prostitutas espirituais, porque só vende algo prostituta. Eu não vou vender o evangelho que eu recebi por dinheiro. Me dá um carro zero, eu vou aí e prego o que vocês querem. De forma alguma. Me dá 40 milhas, eu vou aí 50 numa agenda, eu vou aí e prego. Não, senhor, o evangelho que eu prego não tem preço. Se alguém quiser me ajudar, glória a Deus. Se não quiser me ajudar, vai ter que continuar ouvindo, entende? Então quem está com o canal Biblifoco, quem nos ajuda, quem está conosco, pode saber. Eu glorifico a Deus por cada real. Vocês que me ajudam com pouco, vocês que me ajudam com bastante. Vocês não sabem o quanto vocês foram iluminados por Deus para abençoar minha vida, minha esposa, minha família, meus projetos. Mas se vocês vier com ajuda, achando que vai me calar, não precisa me dar R$1. Eu vou continuar comendo arroz e feijão. Entende, Marai? E vou partir a 5, 60, 70, 80, não sei até onde Deus vai me conduzir. Mas dinheiro não pode comprar o evangelho. Não pode. Porque os pastores deixaram de pregar o evangelho na Assembleia de Deus porque entravam no gabinete das igrejas e os pastores diziam que eles tinham que pregar naquela noite. Eu só te dou e se tu não pregar, tu não tem teu cachê. Então, o dinheiro começou a comprar esses prostitutos da fé. Porque não tem outro nome. Tem outro nome? Não tem outro nome. Então estamos lidando com cafetões e verdadeiras prostitutas e prostituídos da fé. Então assim, meus irmãos, ó, voltando para o vídeo aqui. Eu tinha que analisar e falar para vocês, não se iludam com conversa. A gente viveu lá dentro e sabe o preço que a gente pagou. Vocês estão entendendo? A gente sabe hoje que tem de gente triste e magoada lá por causa do projeto Regenere. A igreja está dividida.
está vivendo 2 igrejas dentro da Deus, por enquanto, porque logo, logo não vai ter mais 2. Vai ter só uma liberal que vai vencer os que são fiéis. Correto? Correto. Estou Como feliz. aconteceu em todas as outras. Minha esposa está comigo hoje. A gente vai tentar, meus irmãos, analisar um vídeo por semana. A gente vai tentar, nem que grave de noite, para que a gente possa continuar trazendo esses conteúdos para vocês, maravilhoso espiritual. Fique em Cristo. Ó, no sábado nós vamos estar esperando de novo as pessoas, né, Marac? Sim. Na nossa casa de oração, né, Rua Paulo Fux, número 1000, bairro Feitoria Nova, cidade de Ivoti. Correto? Nós estamos ali 19 horas. às 19 horas esperando as pessoas que porventura queiram estar conosco para oração e pregação da palavra. Correto? Eu acredito, Marac, que vai ser muito difícil as pessoas aderirem ao projeto que nós temos. Porque o nosso projeto não é de conversa fiada, de brincadeira, não. Nosso projeto é de culto mesmo. É de quem quer culto, quem quer sentar para ouvir a palavra, cantar e pronto. Nós não vamos ficar profetando e revelando mentira, não. Não, isso não. Campanhas de forma alguma, falsas, campanha corrente, mentira, arrancar bens materiais de pessoas. Também não vamos ficar perdendo o nosso sono, subindo montanha, subindo monte para fazer palhaçada. De forma que nem alguma. Tantos que se dizem profetas sobem lá a montanha, o monte lá para ficar fazendo palhaçada. Eu não vejo. E que se alguém Deus disser assim, mas então eu não quero, eu sinto muito, meu irmão. Não vou mentir para te agradar e não vou fazer o que vocês querem para agradar alguém. Se o projeto de Deus vai andar, ele vai andar assim. Nós vamos ficar esperando as pessoas, lutando por esse projeto e caminhando com esse projeto, ver o que Deus tem para nós, mas uma coisa é certa, se fosse para enganar, eu já tinha congregações. Eu já perdi 3, 4 congregações com pessoas, porque quando eu passei para eles o projeto da igreja, eles vazaram, porque não querem compromisso. Eu vou dizer mais uma vez, Marac, aqui me ajuda, vou dizer mais uma vez para os inscritos do canal e para aqueles que porventura caírem aqui para ouvir o vídeo. Assim, culto é nada mais, nada menos do que oração, louvor, palavra introdutória, louvor, canto congregacional, pregação da palavra e oração de imposição de mão para Deus abençoar as famílias, as pessoas. Nada mais do que isso. O que inventar, o que passar disso é tudo para você. Mas se então não vai ter os dons. Os dons não é o que vocês pensam que é dom. Quando eu digo de pregação da palavra, louvor e ministração de imposição de mãos, eu já estou falando dos dons espirituais. Sim. Entende? Agora eu não tenho que inventar história para dizer que eu sou usado, que a igreja é boa, que lá tem poder e que se eu ir lá Deus vai me abençoar e que eu vou atrás da minha bênção e vou voltar com a minha bênção. Não é esse tipo de igreja que nós estamos pregando. Sim, não. Porque para a maioria, eu vou lá buscar a minha bênção, buscar uma revelação. Ninguém corre atrás de nada, porque o que tem para nós já está preparado. É só cultuar, agradecer que Deus coloca tudo nas nossas mãos. Não adianta eu vir para a igreja, para o culto, receber uma revelação e no outro dia estar desobedecendo a palavra de Deus. Fazendo tudo ao contrário. Exatamente. E mais uma coisa, Marac, que eu quero deixar claro, que nós estávamos comentando. Mais uma vez precisa conscientizar as pessoas que o que nós precisamos nos dias de hoje, atuais, que não tem mais, é uma igreja onde a gente senta no banco, canta hinos, recebe a palavra, bonitinho para aprender, recebe as orações e vai para casa. A gente não precisa de um ambiente perturbado de espírito ou de um ambiente completamente endemoniado, onde as pessoas estão tudo endemoniadas, gritando, pulando, saltando e rodando, e a gente acha que está num culto. Isso não é culto. Não. Isso não é culto. Tá certo? Fique em Cristo. Fique em Cristo, nele e só nele. Nós não seremos enganados ou confundidos. Comenta aí da análise. Comenta aí o que vocês acharam da análise. E nós vamos continuar trazendo análise. Eu tenho mais algumas análises para fazer maravilhosas. Que eu preciso de tempo. E às vezes não consigo estar junto com a minha esposa, que tive que gravar meio improvisado e meio correndo também, né? Então a gente precisa de fazer isso com calma. E precisa de um ambiente melhor. A gente não conseguiu quase. Eu estou bem aqui no canto, que mais... para poder dar imagem para você. Mas de repente, depois, futuramente, a gente se ajeita. A gente vai se ajeitando. Tá certo, meus irmãos? Fica com Deus, então. Um abraço do pastor Levi. Um abração da irmã Marai. Que Deus abençoe cada um de vocês.